Fala galera, chega aqui para mais um conteúdo e agora há pouco o Pedro Júnior deu entrevista ao pessoal da 98 Live. Eu vou trazer no detalhe o pessoal lá dos esportes da 98, Esporte 98, que trouxe a entrevista atualizada para vocês em tudo que tá girando o Cruzeiro aí. O Gerson chegando, a recusa do Caio Jorge, e a gente vai ouvir diretamente da diretoria cruzeirense o que aconteceu em cima de tudo. Principalmente o detalhe que foi ali os bastidores dessa negociação envolvendo o Gerson e Cruzeiro, que chega nessa sexta-feira para ser o novo reforço do Cruzeiro. Tá chegando a nossa audiência aí, deixa o likezão, fortalece aí o nosso trabalho, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, clica no botãozinho de hypar para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo e comenta bastante. Sua inscrição também é muito bem-vinda, ajuda a gente a chegar na meta de 180 mil e também bater nossa meta aqui, o nosso objetivo de 1000 likes nesse conteúdo aqui, tá certo? Olha, tá precisando de alguma coisa aí para sua casa, pro dia a dia, vai comprar alguma coisa no Mercado Livre ou na Shopee, compra através do nosso link aqui, você tem desconto especial e tá ajudando também o nosso canal, tá certo? Precisa comprar alguma coisa, repor, acabou alguma coisa, tem que comprar nova, estragou alguma coisa, tem que comprar novo, usa o nosso link, Mercado Livre, Shopee, para você comprar e ter desconto especial e ajudar o nosso trabalho. Mas vamos lá escutar o Pedro Júnior. A gente vai separar alguns trechinhos aqui da entrevista que deu sensacional ao pessoal da 98. Crédito ao pessoal lá do 98 Esportes. E a gente vai trazer alguns trechinhos para vocês aqui para a gente reagir. Beleza? Simbora lá, vamos lá. Ô Pedro, ontem quando o seu pai deixou a toca na parte da tarde, ele parou ali e atendeu rapidamente alguns jornalistas e ele parecia muito tranquilo com relação à concretização da negociação com o Gerson. À noite, a gente ouviu o Bruno Spindel e ele dizendo, tem pontos que estão travados. O que aconteceu nas últimas horas e como é que foi esse desfecho? O Gerson já assinou, está chegando amanhã, o que você pode contar para a gente? Então ontem, na saída do meu pai do CT, né, a gente ainda estava em negociações ainda com o Zenit, que deixar aqui o profissionalismo que o Zenit atuou nessa negociação. Foi uma negociação muito difícil, por ser um clube também, um clube muito grande na Rússia. E essas negociações se estenderam porque é uma negociação muito grande, que envolve valores altos. E a gente foi cercando os pontos, finalizando contratos, minutos de contratos. E essa negociação se estendeu durante a noite. E ela foi finalizada hoje, na parte da tarde, e a gente está muito feliz com essa finalização das partes contratuais entre Cruzeiro e Zenit, e a gente espera o Gerson amanhã para a realização de exames médicos e, consequentemente, dando tudo certo, ele já assinar o contrato em definitivo. E essa negociação girando em torno, qual o valor da negociação, Pedro, e o tempo de contrato já com o Gerson? Os valores eles são variáveis, né? A gente tem um valor fixo e tem alguns bônus. O contrato de 4 anos com o Gerson. A gente ainda não fala de valores porque o contrato ainda precisa ser assinado, então tem um contrato de confiabilidade entre Cruzeiro e Zenit. Mas assim que a gente assinar os contratos, a gente consegue informar para vocês os valores certinhos. Tem algumas metas, alguns bônus que tem que ser cumprido durante esse contrato, para a gente conseguir passar para vocês os valores concretos e corretos. Antes de entrar no detalhe, Matheus Pereira, mas que negociação, né? O Zenit dificultando de todas as formas, e como ele elogiou ali, né? O profissionalismo e tal, porque é um grande clube da Rússia, tem muito dinheiro, né? Eles são dono de uma empresa de gás, a maior empresa de gás do mundo, tá? Que vende gás em toda a Europa e para fora da Europa também. Tem na Europa, por exemplo, estava vendo uma estatística, 90% da Europa inteira, 90% usa gás para energia, para tomar banho, no fogão tradicional, né? Usa gás em casa. Então, é como se fosse aqui em Minas, aqui a CEMIG, uma hidroelétrica aqui no Brasil. Então, eles faturam muito alto, é mais de 1 trilhão de euros por ano, tá? Mais de 1 trilhão de euros por ano. Então, uma empresa muito grande. Então, eles não precisam de dinheiro. Então, foi realmente uma
uma aquisição aí que o Cruzeiro foi na raça, viu? Foi na raça, muitos dias aí. O Spindle ontem mesmo saiu de noite, quase 10 horas da noite, estava ainda na toca, né? E dá os parabéns aí ao Spindle, que chegou e já vestindo a camisa, né? Trabalhando muito aí pelo jeito. Gostei de ver, né? Tá falando, tá participativo, diferentemente do que um pouco foi lá no Flamengo, um pouco mais sumido ali, ajudava e contribuía, né? E outros ia ganhando também a fama em cima, né? Ele chegou dessa vez aqui, tá mostrando trabalho, tá sempre com o telefone no ouvido, conversando, negociando, e um dos responsáveis pela chegada aí do Gerson no Cruzeiro, né? Por conhecer o Marcão, que é o pai do Gerson, por conhecer o Gerson, e também ajuda também do Joaquim Pinto, que tem muita influência lá no futebol russo, que tem influência no Zenit. Então foi uma contribuição muito grande aí de todo mundo que estava envolvido nessa negociação. Parabéns a todas as partes aí, o Zenit que vendeu, o Cruzeiro que comprou, e realmente a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Tem alguma informação questão nova? De valores. Como é que anda isso? Por quê que eu tô te perguntando isso? Tanto você quanto seu pai falam. Tá bem encaminhado. O Matheus Pereira quer ficar, a gente quer que ele fique. Também notícias de contrato de 5 anos, mas assim, real. E para o torcedor falar, acabou a novela Gerson, mas o Matheus Pereira permanece? Já assinou? Não, 0 a 10, vamos lá. Ainda não assinou. O número de 0 a 10 ele é muito complexo. Eu falar aqui um número muito próximo de 10 ou frustrar um pouco o torcedor. Mas o que eu posso dizer é que está caminhando muito bem essa renovação. A gente tem conversas já há mais de 2 meses com seus representantes. Elas vão evoluindo. Propostas que o Cruzeiro fez. A gente teve uma contraproposta, fizemos mais proposta. Então, assim, o Cruzeiro está fazendo, o que eu posso dizer para o torcedor, que o Cruzeiro está fazendo todo o esforço possível e até o impossível para o Matheus continuar no Cruzeiro. O desfecho, a gente acredita muito que seja positivo. O Matheus está muito feliz aqui no Cruzeiro. Ele é um jogador que se identificou muito com o clube, ele é torcedor do Cruzeiro. Então, a gente está muito confiante nessa renovação. Também é uma renovação que não vai ser do dia para a noite, ela já vem sendo construída há muito tempo. A gente fala em tempos de contratos, então... É isso que está pegando? Tempo e valor? Tempo de contrato, a gente entende um tempo, o Matheus entende um tempo interessante, então a gente está chegando num acordo em tempo de contrato, em alguns valores que são importantes. Eu até já falo, o Cruzeiro quer oferecer para ele 5 anos de contrato e ele não quer ficar no Brasil por 5 anos, né? Então, por exemplo, eu quero renovar, mas eu fico mais 2 ou 1 ano, renovo mais 1, com a opção de mais 1, entendeu? 2 anos, né? Ele não quer ficar 5 anos, até pela esposa, né? E a gente já viu como é que funciona, né? Quem manda em casa, né? Então a esposa decide. Né? Então, o Matheus não quer ficar 5 anos. A tendência é ele voltar para a Europa. Já tem um pé de meia feito, já tá milionário. Então, ele não quer ficar. E no Brasil, vamos dizer, o Cruzeiro fecha a porta para ele, né? O Palmeiras já tá ali, ó, fungando no cangote, né? Então, o Palmeiras tá ali já querendo jogador. Então, ele tá fazendo um charminho porque tem mercado aqui no Brasil também. Na Europa, ele não tem. Na Europa, não tem. Na Europa, que eu já ouvi detalhes aí de consultas aí a esse e aquele ali, e ninguém quer lá pra fora. Então, aqui no Brasil tem. Aqui no Brasil, se o Cruzeiro não conseguir fechar com ele, o Flamengo vai querer, o Palmeiras vai querer, e pagando mesma coisa que o Cruzeiro paga hoje ou mais, né? Então, o Cruzeiro tem que fechar mesmo, né? Mesmo que tem que talvez um pouquinho se humilhar ali pro Matheus Pereira, né? Que é o que tá acontecendo. O Cruzeiro tá tendo que quase implorar pro Matheus ficar, né? Mas, infelizmente, eu tô imaginando esse meio de campo com Gerson e Matheus Pereira, cara, que vai ser muito massa, cara. Eu quero ver muito esse meio de campo funcionar, né? A gente sabe que Gerson é uma aposta também, porque toda contratação é uma aposta, mas eu quero ver muito esse meio de campo funcionar. Para o Matheus, importantes também para o Cruzeiro, mas eu tenho muita confiança que esse desfecho vai ser positivo. Eu não posso cravar hoje que o Matheus vai renovar com o clube, mas eu estou muito confiante de tudo que a gente vem conversando, da alegria do Matheus ali no clube, dos seus representantes, que a gente vai chegar num desfecho positivo, e o Matheus, bem provável que renove com a gente para os próximos anos. Vamos ver quanto tempo de contrato a gente consegue deixar o Matheus o maior tempo possível no Cruzeiro. A gente acredita muito no seu futebol, é
o melhor camisa 10 hoje, no nosso entendimento, no futebol brasileiro. E o desejo dele também é de permanecer, mas a gente tem alguns pontos que precisam ser fechados para a gente... Porque a gente trabalha com o contrato assinado. Então, quando a gente assinar o contrato do Matheus de renovação, a gente vai anunciar e vai fazer uma grande festa para ele. Mas há uma tranquilidade do clube, sua, do seu Sim, pai, sim. e também do atleta, dele não assinar um pré-contrato com outra equipe. Sim, sim, a gente está muito seguro, o Matheus também está muito seguro, a prioridade dele é o Cruzeiro, e a prioridade hoje do Cruzeiro é o Matheus Pereira. Então, assim, é de ambas as partes a vontade da renovação. Olha lá, Arthurzão. Pedro, boa noite. Você explicou um pouco do porquê, né, essa demora assim, para o torcedor que fica ansioso pela renovação do Matheus Pereira logo. E eu vou te perguntar então o porquê do Gerson. Porque a gente ouviu muito ao longo desses dias do Cruzeiro, uma vontade muito grande do Cruzeiro de ter o Gerson nesse 2026. O Spindel falou sobre isso, o Tite também falou sobre isso. Por que o Cruzeiro quer tanto esse jogador? Como que vocês entendem que esse jogador pode fazer a diferença no clube e por que o clube faz tantos esforços assim para contratá-lo? O Gerson é um jogador de uma grandeza, né, de uma representatividade muito grande no futebol brasileiro, um jogador de seleção brasileira. E eu acho que todo clube brasileiro quer contar com o Gerson, o Cruzeiro não é diferente. E o Gerson ele entrega, além de todo o poderio que ele já mostrou, ele entrega várias funções, então ele pode fazer 3, 4 funções, então isso para a nossa filosofia de trabalho hoje no clube, juntamente com o professor Tite, juntamente com o Joaquim, nosso scout, nosso diretor esportivo Bruno Spindel, a gente entende que a gente não precisa contratar 3, 4 jogadores para fazer 3, 4 funções. Se a gente contratar um jogador de alto nível e de um alto poder de rendimento, a gente consegue fechar várias lacunas dentro do elenco. Então a gente tem hoje, nós vamos finalizar a contratação do Gerson, um jogador que faz 3, 4 funções. Nós temos o Christian hoje que faz 3 funções, o Matheus Henrique. Então são jogadores que dão para a comissão técnica e para o Cruzeiro uma segurança muito grande. Porque a gente não quer um elenco tão inchado, a gente quer um elenco satisfatório para a comissão técnica, mas com várias possibilidades dentro de um sistema de jogo, ele poder fazer várias funções e a gente não tem um grupo tão inchado e também um jogador de alto nível, que é o que a gente quer, um jogador de alto nível no clube para potencializar os nossos garotos da base, para ter mais abertura para Batistella, para outros jovens, Cauã Moraes, Cauã Prates. Então o Gerson ele chega no clube sendo um jogador de um porte muito alto, tanto financeiro como representativo no futebol brasileiro, é um jogador muito grande, mas que a gente entende que ele vai potencializar as nossas joias, as nossas crias da toca, então esse é o intuito principal do Gerson. Via a apresentação do Tite, ele também fica impressionado com o que vocês estão fazendo na toca, com toda a estrutura, as melhorias. Eu sei que falar nomes, você está muito bem no sabão aí, nas deslizadas, você já está muito bom, já está treinado. Eu sei que ele está bem treinado. Está bem treinado, está muito parabéns à comunicação, ao Bruno Faleiro e a todo mundo. Mas talvez você não fale nomes. O que o Tite pede quando ele vem? Manutenção do grupo, ok, tanto que vocês fizeram esse esforço para manter o Caio, mas quantidade e posições. Eu gostaria de 3, 4 nomes, eu gostaria dessa posição. O que o Tite faz? Então, quando a gente se reuniu com o Tite para fazer a nossa primeira reunião, né, a grande contratação que ele pediu foi a manutenção do elenco. Ele falou assim, eu gostaria muito que o Cruzeiro não fizesse nenhuma venda da sua equipe principal, porque eu acredito muito no potencial desses jogadores, eles já estão entrosados. Então, a minha maior contratação é a manutenção do elenco e eu gostaria que o clube fizesse todo o esforço possível para não vender nenhum dos seus principais jogadores, porque eu acredito muito nesse potencial desses atletas. O Cruzeiro hoje está pronto e eu gostaria de um jogador, um jogador mais versátil, que fizesse 2, 3 funções para complementar esse elenco, já que ele acha que é muito forte e a gente também acredita. Ele pediu, eu preciso de um jogador que faz 3, 4 funções para dar suporte ao Matheus Pereira, para ajudar o Caio Jorge, para ajudar o sistema defensivo, para ajudar o meio-campo. Então a gente chegou no nome do Gerson. E foi um nome muito aceito pelo Tite também, pelo fato de já ter trabalhado com ele no Flamengo, na seleção brasileira.
Então foi o pedido do Tite principal, foi a manutenção do elenco e uma peça que faria ali 3, 4 funções para chegar e ainda engrandecer ainda mais o nosso elenco, um jogador de alto nível, um jogador de alto rendimento que ele pediu. Então o único pedido do Tite foi esse. E a gente também identificou, já junto com o Joaquim, a necessidade de ter mais um centroavante, mais de características diferentes do Caio Jorge, que hoje é o Chico da Costa. Então o Tite também viu essa necessidade de ter esse perfil de atleta. Então chegamos juntamente com o nosso scout, com a comissão técnica, e chegamos a todos num consenso no nome do Chico. Então esses foram os pedidos principais do Tite para a gente ter o Cruzeiro ainda mais forte do que a gente acredita que já está hoje. O Cruzeiro hoje está pronto. Uma engatilhada aqui. Vamos lá, Arthur. Dentro dessa de manutenção do elenco e novas contratações também, novos nomes, muito é comentado sobre um substituto do Matheus Pereira para a lição suplente, né, no caso. Vem da base esse jogador, porque tem alguns jogadores que têm um certo perfil parecido, como o Juan Gabriel, o próprio Cauã Batistella, o Felipe Moraes no Sub-17. Vocês acreditam que o Cruzeiro pode formar em um novo grande dessa? Sim, a gente acredita muito nos crias da Toca, né? Nesses nomes que foram falados. São os jogadores que já estão figurando no profissional, que é o próprio Batistella, Juan Gabriel, Felipe Moraes ainda jovem, mas que está fazendo uma excelente Copa São Paulo. Então a gente entende que as características do Matheus Pereira se assemelham a desses jovens, e a ideia desses jovens é estar no profissional para ganhar experiência e quem sabe ter a oportunidade de um dia vestir a camisa 10 do Cruzeiro, como veste hoje o Matheus Pereira. Boa, estamos recebendo o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro. Nós temos Torcedores aqui do Cruzeiro. Ô Pedro, a situação do Caio Jorge. Hoje a gente acompanhou pelo noticiário que o Flamengo voltou e está insistindo, me parece que já é a terceira tentativa, se eu não estiver equivocado. Como é que está isso? Então, obrigado pelos elogios aí no Superchat. Então, sobre o Caio Jorge, ontem o Flamengo fez mais uma investida, né? Não foi valores acima do que ele já tinha feito a oferta. Ele basicamente oficializou a oferta junto ao Cruzeiro. E a gente mais uma vez agradeceu e a gente entende que o projeto mostrado para o Caio Jorge na representação dele no dia 5, que a gente tem um projeto muito grande para o Caio. O Caio é um ativo muito importante hoje no clube, é uma das peças fundamentais para o nosso elenco. A gente acredita muito na temporada 2026 e ela passa pelo Caio Jorge, pelo Matheus Pereira, pelo Cássio, pelo Fabrício Bruno. E o Caio entendeu muito bem esse projeto. A gente já está trabalhando agora uma renovação de contratos também para o Caio Jorge. Então a gente quer estender o vínculo dele pelo clube, pelo projeto que a gente tem do Cruzeiro hoje. É um projeto grandioso, é um projeto visionário. Pelas contratações que a gente está fazendo no mercado, a gente dá um recado que quer brigar relativamente esse ano por títulos. É um ano importante para o clube. Então o Cruzeiro hoje, 26, vai brigar por títulos. E o Caio Jorge é peça fundamental nesse projeto. E a gente não quer abrir mão de um dos nossos principais centroavantes. A gente acredita muito nele, é um jogador muito jovem, tem muito potencial. E o projeto Cruzeiro, para ele hoje, a gente entende que é o melhor para a carreira dele, para ele ir para a Copa do Mundo, Seleção Brasileira. É um jogador que entendeu esse projeto Cruzeiro, entendeu a importância dele aqui e nos deixou muito tranquilos de agradecer o Flamengo pela oferta. É uma oferta importante, um valor significativo, mas que nesse momento o Cruzeiro entende que não vai abrir mão de um dos seus principais jogadores. Os representantes deles que já estão aqui em Belo Horizonte vêm justamente para essa renegociação de aumento de prazo e de valor nesse contrato? Sim, a gente vai fazer uma extensão no contrato dele e um aumento salarial que é justo pelo que o Caio proporcionou e para valorizar ele também nesse ano de 26 e a gente fazer a extensão do contrato dele. Então a gente deve finalizar aí nos próximos dias a renovação do contrato do Caio Jorge. Agora, Pedro, o Pedro Lourenço disse que se o Flamengo chegasse com 50 milhões de euros, venderia. Vende por 50? É um valor muito importante, né? Isso depende muito de formas de pagamento, né? Porque hoje se fala em valores, mas se discute muito internamente entre os clubes a forma de pagamento, né? Então,
Então depende muito como o Flamengo pagaria esses 50 milhões, né? Então é um valor que é muito significativo, mas que ia depender de vários fatores para esses 50 milhões chegar efetivamente nos cofres do clube. E aí seria só o dinheiro mesmo. Não interessa ao Cruzeiro, por exemplo, 40 milhões mais o Everton Cebolinha. Não, hoje a gente entende que não. Hoje o nosso projeto para o Caio Jorge ele é peça fundamental e a gente entende que os valores ofertados pelo Flamengo que foram inferiores a 40 milhões. Tá claro. A gente entende que a permanência dele é mais importante. E aí o Arthur vai na bola, mas quando o torcedor pensa, óbvio que quer contratação chegada, você dá uma tranquilizada falando que o Tite pediu para não sair ninguém. Propostas tiveram? Jonathan Jesus, o Tite gostou, por isso ele não foi envolvido. Kaique, impossível de sair agora. Tem alguma proposta para algum atleta do Cruzeiro que vocês recusaram? Então, proposta que a gente recebeu foi pelo Caio Jorge, pelo Flamengo, e do Jonathan Jesus também a gente recebeu uma proposta do Zenit para ele, e até num possível envolvimento na negociação do Gerson, mas a gente entendeu junto com a comissão técnica que o Jonathan Jesus é um ativo muito valioso hoje para o clube. Então a gente optou pela permanência do Jonathan Jesus e não a venda dele para o Zenit, ou no caso envolvendo ele numa negociação do Gerson, porque os russos gostam muito do Jonathan Jesus, tem um mercado muito importante lá fora. E a gente entendeu que o Jonathan Jesus tem mais potencial, ele tem mais para entregar em 26, e a gente acredita muito nele, o Tite acredita muito nele. É um jogador que tem um poder de crescimento muito grande, um jogador muito jovem. Então, que é do nosso projeto de trazer também jovens atletas, como a gente trouxe o Arroio, de 19 anos, o Jonathan Jesus. Então, esses atletas também vão ter um crescimento muito importante nesse 2026. Então, pelo Kaique, a gente não recebeu nenhuma proposta oficial, recebemos sondagens de alguns clubes, mas proposta na mesa não. Então, proposta efetiva na mesa do clube foi só pelo Caio e pelo Jonathan Jesus. Cruzeiro, dessa ambição muito grande, quando a gente tem o Gerson chegando no clube, com esses valores de uma contratação recorde no futebol brasileiro, que a gente tem essa informação, que recado que o Cruzeiro passa com isso? O que o Cruzeiro mostra com esse carimbo de temos a maior contratação da história do futebol brasileiro? O que isso significa para o projeto do clube também? O que significa é que o Cruzeiro vai lutar por títulos esse ano. Então, figura que o Cruzeiro tá estruturado. Hoje a gente entende que a gente tem uma base, um elenco muito forte. E com a contratação do Gerson, um jogador desse nível técnico, tático, um jogador de muita representatividade no cenário internacional, um jogador de seleção brasileira, mostra que o Cruzeiro vem para 2026 para conquistar títulos. A conquista ela passa por vários processos. A gente não pode cravar que vai ganhar o título, mas que o Cruzeiro vai brigar por todos os campeonatos esse ano pelo título. Isso eu posso ter certeza que o Cruzeiro vai brigar esse ano, e começando pelo Campeonato Mineiro, que a gente já estreia no sábado. Gui, eu queria voltar um pouco no ano passado, em 25, e queria te deixar muito à vontade, Pedro, que você falasse, eu não gostaria de tocar nesse assunto, ou isso é uma questão que foi tratada de forma interna, mas quando o Leonardo Jardim chegou para vocês e disse assim, em 26 eu não vou continuar, como é que foi isso lá dentro? Foi. Se está em dia, se vocês nem se preocupam ou não, CJ, a gente já tem um planejamento para quitar isso em 6 anos. Então vamos começar pela SAF, né? pela dívida do clube. Hoje a dívida do clube está bem escalonada, é uma preocupação muito grande que a gente tem desde quando a gente assumiu. Então é um compromisso que a gente tem de pagamentos nos próximos 9 anos, né? Que a gente já está 1 ano e meio lá, e tem essa redução em 6 anos. Então o Cruzeiro ele está totalmente escalonado para essas dívidas. Essas dívidas elas vêm reduzindo durante 1 ano e meio que a gente está no clube. Então a gente já conseguiu reduzir a dívida entre 12% e 15% da dívida do clube. Então é uma dívida que a gente tem um olho especial nela. Ela não está desguardada, ela tá viva e atenta, e o Cruzeiro sempre mantendo a credibilidade com seus credores, tendo renegociado todas as dívidas para a gente quitá-las nesses 6 anos, para a gente ter a redução nos próximos 4. Então é uma dívida grande, mas que não nos preocupa a curto prazo. É uma dívida que a gente está ali, a gente está pagando, ela está escalonada, ela está dentro de uma programação financeira.
ela está dentro de um orçamento que a gente previu pelo clube. Então não é uma grande contratação que a gente está fazendo, que vamos deixar de lado a dívida, pelo contrário, a dívida é o nosso principal, porque se a gente não quitar ela, a gente vai ter sanções, né, com o Cruzeiro. Então a dívida, ela existe, ela está bem equalizada, ela está quantificada e ela está sendo paga rigorosamente em dia. 60% em 6 anos, o torcedor pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, que é o nosso planejamento, ele está correndo muito bem e a ideia é essa. Sobre o fair play financeiro, eu falo que é fundamental hoje para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, se não tiver um fair play financeiro bem estruturado, como está sendo proposto, deixar aqui claro que está sendo um grupo de trabalho muito bem feito, a CBF está fazendo todos os esforços, isso é importante dizer. Essa nova gestão da CBF está fazendo um bom trabalho nessa parte do fair play financeiro, de entregar resultados, ferramentas. Então, assim, a gente acredita muito nesse projeto, que ele vai evoluir e é fundamental para o futebol brasileiro. Sem ele, muitos clubes vão passar por muitas dificuldades e a gente precisa voltar a equalizar as contas, as normativas. A gente precisa ter um padrão para que todos os clubes tenham a oportunidade de mostrar, de fazer um bom trabalho e acabar com essas dívidas de clube para clube, que um clube compra, revende, não paga o outro. Então, assim, a gente tem que, com o fair play financeiro, a gente acredita que isso pode diminuir bem e os clubes conseguirem fazer os seus trabalhos sem depender de dinheiro de outro clube, sem ter grandes dificuldades, sempre dentro do orçamento, sempre dentro de um planejamento. A gente acredita muito no fair play financeiro. Aí, Gui. Mas fica esse questionamento. Quando que o Cruzeiro vai ser autossustentável? Que é uma frase que a gente costuma ouvir do Pedro Lourenço, né? Em que momento vocês estão imaginando que o Cruzeiro vai estar organizado financeiramente sem necessitar mais de tantos aportes por parte do principal acionista? Então a gente fez um movimento quando assumiu a SAF, né? A gente fez um movimento de grandes contratações, de um número elevado de atletas, pelo fato de a gente entender que deveria ter uma base o Cruzeiro. Na última janela a gente fez também alguns movimentos, mas muitos jogadores vieram livres, né? Alguns por empréstimos, alguns contratados. E para o clube ser autossustentável, ele passa automaticamente, principalmente pela venda de atletas, pelos seus ativos e pelos patrocinadores. Então, para a gente ter uma cartela maior de patrocínios, um valor mais expressivo, a gente tem que estar nas principais competições do futebol sul-americano, que passa pela Libertadores. Então, a partir de 26, a gente voltando à Libertadores, o Cruzeiro está conseguindo ter mais patrocínios, conseguindo arrecadar mais valores de patrocínios. E a nossa, vamos dizer assim, a nossa janela do meio do ano, de 25, a gente mudou um pouquinho o perfil. Trouxemos jogadores jovens, com muito potencial, jogadores dentro de um orçamento relativamente 19 anos. Baixo, para ter essa revenda futura. É o caso do Arroio, é o caso do Sinesterra. Então são jogadores que a gente acredita num potencial de venda futura. E nessa janela a gente trouxe o Gerson, como eu expliquei no primeiro momento, é um jogador que tem os seus valores altos, mas é justamente para potencializar essa garotada, para potencializar outros atletas, para a gente começar a fazer grandes vendas também. O Cruzeiro ele vai ter que entrar agora num processo também de grandes vendas, não de grandes compras também. Então a gente vai começar assim, a gente espera num prazo interessante ter umas grandes vendas, ter altos valores também em vendas, também não só em compras, mas pelo fato de 26, pelo que a gente planeja pelo clube, a gente preferiu a manutenção do que a venda. Mas a gente tem um planejamento de um clube autossustentável e eu já falei isso algumas vezes, entre 6, 7 e 8 anos. Então ele vai passar justamente por várias fases que o clube vai se construindo e vai se consolidando mais na Libertadores, vai se consolidando em ganhar títulos. Então isso automaticamente entra mais receita, entra mais verba e entra mais vitrine para os nossos atletas. Então o nosso planejamento é entre 6, 7 anos, no máximo 8, o Cruzeiro está autossustentável, mas isso vai passar a depender de vários fatores, isso pode ocorrer antes,
pode ocorrer também em 4 ou em 5, mas isso vai depender do que a gente vai potencializar a equipe a partir de 26. É isso, porque ganha título. É uma coisa muito interessante, né? Porque acaba que hoje o Cruzeiro depende muito do bolso do Pedrinho pra estar conseguindo fazer essas contratações, né? E aí o Cruzeiro quer ser autossustentável. Pra ser autossustentável, por exemplo, aí vai falar assim, mas quer ser autossustentável, mas segurou o Caio Jorge. É porque o Cruzeiro ainda tem que conquistar objetivos, títulos. Primeiro objetivo, vaga na Libertadores. Beleza. Mas não é um título. É uma conquista ali, mas não é um título. Né? E agora esse projeto 2026, para isso tem que ter a manutenção dos principais jogadores e a contratação de um personagem, por exemplo, igual o Gerson, que pode potencializar aí a garotada, a base. Então, espere mais a utilização da base no Cruzeiro daqui para frente, porque vai ser muito um foco aí, né, para quem sabe o Cruzeiro conseguir ser um vendedor no mercado, ser uma vitrine realmente, não só pela marca Cruzeiro, não só pela camisa, pelo escudo, pela torcida. O Cruzeiro é uma vitrine, mas o Cruzeiro é uma vitrine nesse momento fechada. Ninguém vem aqui e fala assim, o produto é esse aqui, eu vou pagar X e tal. Não, dificilmente o Cruzeiro vende um jogador caro. Ultimamente, já fez isso no passado. Hoje em dia não faz mais, né? E o Cruzeiro quer voltar a fazer isso. Né? Então, por exemplo, Cauã Batistella, um baita camisa 10, pode jogar de camisa 7 também, mas um baita jogador, né? Mas não tem oportunidade. Pelo que eu entendi, vai ter mais oportunidade. Vai conseguir jogar. Cauã Prates, Batistella, Hickman, jogadores aí, ó, o Lelis, o pessoal que tá aparecendo na base cruzeirense, que tem potencial para jogar no Cruzeiro, tem o mesmo nível ou um nível parecido dos que estão lá hoje, né? Mas que ainda não tem o conhecimento do pessoal que compra, do pessoal que faz o investimento, dos clubes, né? Por quê? Porque ainda não teve espaço, não jogou ainda os jogos aí que vai dar vitrine para esses atletas. E é isso que o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vai fazer nos próximos anos aí, dar vitrine a esses jogadores para ele conseguir vender, né? Por exemplo, o Jonathan Jesus foi comprado por 8 milhões de reais. A gente foi lá no Ceará, comprou por 8 milhões de reais. Já chegou uma oferta de 15 milhões de euros pro Jonathan Jesus. Olha o tanto que já evoluiu, né? O Caio Jorge foi comprado por 6 milhões de euros. 6. E já chegou uma oferta de 30 milhões de euros. Olha o tanto que valorizou o Caio Jorge. Isso é o mercado falando. Por quê? Porque são jogadores que atuam, que aparecem, que aparece na televisão, que joga. Clubes lá fora ficam de olho. Os scouts, os clubes ficam de olho, sabe do potencial, sabe quantos gols que tem, quantas assistências, quantos passes, errou quantos passes, acertou quantos passes, sabe tudo. E aí acaba potencializando o cara, e a ajuda também do Matheus Pereira, do Cássio, do Gerson que tá chegando aí, do próprio Caio Jorge, que é jovem ainda, mas pode contribuir, com o próprio Lelis mesmo que eu citei aí, né, que vai trabalhar ali na frente, né. Então isso vai contribuir para que o Cruzeiro vire autossustentável aí com o tempo. Galera, deixa o like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, fortalece aí. Tá aí, a entrevista continua, o pessoal da 98 Live, vai lá acompanhar lá, que a entrevista tá da hora, tem mais conteúdos também, tá certo? 98 Live, você vai pesquisar aí, você vai encontrar a entrevista completinha lá, do Pedro Júnior, tem muito mais coisa. Ele falou sobre não tem tanta necessidade assim de mais uma contratação na zaga. Já temos o Jonathan Jesus, João Marcelo, já temos também Fabrício Bruno, Vidalba. Então o Cruzeiro não vê tanta necessidade assim pra zaga. O Cruzeiro quer mesmo agora mais um camisa 10, né? Um cara para fazer sombra ali pro Matheus Pereira, né? O Cruzeiro tá olhando ainda algumas situações, mas eu não espero ali mais do que 2 ou 3 contratações aí. Não espero, porque pelo jeito que o Cruzeiro tá falando aí, que hoje já tem jogadores que faz várias posições. Então, por exemplo, hoje você talvez vai ver o Gerson sentando ali como volante, segundo volante. Amanhã você pode ver ele substituir o Matheus Pereira como se fosse um 10. E amanhã você pode ver ele jogando em outra posição. Então, tipo, vai ter jogador que faz 4 posições, que é o caso do Gerson. Ele vai servir em vários locais. Ele pode substituir vários jogadores, entendeu? E o Matheus Henrique também, o Christian também. Então o Cruzeiro quer fazer isso. Quer ter um plantel enxuto que consegue fazer várias posições.
Deixa a opinião de vocês, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? Aproveita nossa promoção aqui embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar aquilo que você quiser. Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra através do nosso link, você tem desconto especial e ajuda o nosso canal. Deixa o like, clique em hypar, comenta bastante, inscreva-se, tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!